Alô, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. No programa de hoje nós vamos conversar com um sociólogo que é uma das pessoas muito comprometidas, das mais comprometidas com a história da nossa região aqui do Grande ABC, cuida da cultura lá em São Bernardo do Campo, já teve passagens por Santo André, e ele vai nos contar aqui um pouco da sua trajetória. Jorge Magiar, conte aqui para os nossos internautas quem é você e o que você andou fazendo até chegar aqui, Jorge. Isso. Bom, como o Giro me falou, meu nome é Jorge Magiar, então eu tenho uma trajetória de mais de 30 anos aqui, profissionalmente aqui na região, né? Minha formação é em Ciências Sociais, Sociologia, na Fundação Santo André, e depois eu fiz outras coisas mais voltadas para a área de História e Memória. Mas, enfim, eu comecei trabalhando aqui na Prefeitura de Santo André, no Departamento de Cultura, depois no Museu, e hoje estou há mais de 30 anos já em São Bernardo do Campo, lá no Departamento de Cultura, no Centro de Memória. Muito bem, Jorge. Você fez Ciências Sociais na Fundação em que época? Nós somos colegas, eu também estudei lá. Sim, então eu foi em 86 até 89. Foi um pouquinho de tempo. Assim, a gente, na verdade, naquele momento, minha ideia era fazer História. Mas não tínhamos faculdade de História, assim, né? E a melhor mesmo. Então eu ficava balançando entre História e Sociologia, e eu optei mesmo pela Sociologia, aqui pelo ABC também, porque também era um curso bastante conceituado, um curso bastante bom, né? E que tinha uma discussão bastante interessante. Então aí eu fiz lá, ainda até o final dos anos 80. Perfeito. E aí você foi então trabalhar no Museu de Santo André. Como é que foi essa história de trabalhar no museu? Então, nos anos 80, né, eu ainda era funcionário da Secretaria de Estado da Educação, era escriturário na antiga Delegacia de Ensino. Mas eu fui fazer Ciências Sociais, Sociologia, e a minha ideia era ser professor. Não, eu quero dar aula. Mas eu pouco dei aula, pouco. Porque aí no começo da gestão do Celso Daniel, então, na primeira gestão do Celso Daniel aqui em Santo André, vários concursos, as prefeituras, de modo geral, estavam bastante defasadas, né, porque vinha pós-88, inclusive, que a Constituição estabeleceu a necessidade dos concursos, né? Então, as prefeituras estavam defasadas, especialmente em Santo André, Departamento de Cultura. Então, vários concursos apareceram e eu fiz concurso, então, para a Prefeitura de Santo André. Num primeiro momento, entrei como estagiário, eu fiz um concurso de estagiário e trabalhei no planejamento, era coordenador de informações ao planejamento, junto com o Maurício Mindres. E depois eu então fui aprovado no concurso de agente cultural, e aí eu ingressei como agente cultural naquela primeira gestão do Celso. E era um momento bastante efervescência, né? A cultura ainda estava... Era o Celso Frates que estava chegando também como diretor, que ainda não era uma secretaria de cultura, estava chegando como diretor, e havia querendo implantar muitas coisas, muitas novidades, né? E então ingressei sem saber muita coisa, porque a minha vivência na área da ação cultural era bastante pequena. Aí então eu ingressei com uma série de pessoas, fomos chamados vários agentes, analistas de cultura, né?
e comecei no departamento de cultura. E naquele momento, naquele tempo lá, 89, né, estava começando a discutir a questão do Congresso de História aqui no ABC. Então, uma amiga minha, amiga que eu fiz dentro da prefeitura, Vera Bombonati, ela foi trabalhar no museu. O museu, na verdade, o Museu de Santo André, era um salão ali embaixo da biblioteca, ali no Paço. Ele não tinha uma sede própria. Uhum. E ela foi e falou assim: Jorge, por que você não vai também? Vamos lá e tal. Aí eu fui. Né? Então foi aí que eu comecei, na ajudar na organização do primeiro Congresso de História do ABC. Aí eu fui trabalhar lá no museu e fiquei lá até o final de 91. Aí em 92 eu havia prestado concurso também para São Bernardo e fui chamado então já como sociólogo, que você acaba tendo que considerar também essa questão financeira, e era a minha formação mais específica. Aí eu fui para São Bernardo em janeiro de 92. Muito bem, é uma longa jornada, né? Eu me lembro de ter te conhecido no consórcio intermunicipal. Você acompanha essa coisa da cultura do ABC aqui desde a década de 90, né? Bastante tempo. Mas assim, em São Bernardo do Campo você continua cuidando da cultura. Eu vejo uma série de manifestações aí da cultura de São Bernardo que o teu nome sempre está lá em algum lugar. Como é que trabalhar na cultura de São Bernardo do Campo, uma cidade que tem uma história fantástica, né? Sim. Então, na verdade, assim, eu atuo lá. Quando eu fui para lá, então eu saí do museu, né, e eu fui também para a área de memória, patrimônio, né, na área de preservação, né. Então eu fui trabalhar hoje chama Centro de Memória, né, mas ao longo do tempo foi tendo nomes variados, né, na época chamava SDHL. Então, eu sempre trabalhei lá em São Bernardo, desde janeiro de 92 até hoje, sempre na área de memória e patrimônio. Então, todas as ações nossas, o nosso trabalho lá, sempre está voltado para esta área. Dentro da Secretaria de Cultura, sim, mas localizado mesmo nessa área. Alguns momentos mais na área da área de documentação, outros momentos na área de patrimônio, de gestão de patrimônio, mas basicamente nessa área. Né? E São Bernardo, assim, é uma estrutura grande, semelhante também a Santo André, que Santo André também tem uma estrutura grande. E assim, tem algumas dificuldades. A gente tem uma trajetória lá, né? Uma trajetória que me antecede, uma trajetória lá de trabalhos lá, que é bastante interessante, em alguns momentos até pioneira. Por exemplo, já nos anos 70, quando se começou a falar de história oral, já lá se começou a fazer trabalho com história oral. Hoje nós temos lá um banco de história oral com mais de 300 depoimentos gravados, né? Então, tem algumas ações que são pioneiras e tal, né? Mas tem todas as dificuldades inerentes à área mesmo, né? Sabe que a área de cultura, de modo geral, tem dificuldade, e dentro da cultura, não é vitimismo, mas dentro da cultura, a área de memória e patrimônio acaba tendo um pouco mais de dificuldade, né? Porque é um trabalho um pouco mais lento, um trabalho que não é de grande público, então você acaba ficando assim, na divisão de recursos, nem sempre você consegue aquilo que é necessário, porque os resultados não são imediatos, é um trabalho sempre a longo prazo. Perfeito. Eu entrevistei aqui há pouco tempo, Jorge, um
vereador aqui de Santo André, Thiago Nogueira, que uma das bandeiras do mandato dele é o aumento do recurso da cultura no orçamento da cidade para 1%. Puxa. 1%. Então a gente fica assim, pasmo, né, de ver. A cidade de Santo André, por exemplo, tem 0,5% do orçamento destinado à cultura. Em São Bernardo, como que é isso? Tem mais recurso ou a dificuldade é a mesma? É a mesma. Que pena, né? É uma pena porque, na verdade, ela é tão importante quanto... Na verdade, assim, não vamos dizer, não, tem que tirar de uma área para pôr na outra. Não é isso. É redistribuir melhor, né? E a cultura ela tem um papel fundamental, mesmo junto com a educação. Então talvez em alguns momentos pudesse ter uma interação melhor e até equacionar melhor o uso dos recursos. Você usa em conjunto, né? Porque hoje, então, né, a cultura ela atinge, ela pode ter uma linguagem diferente da própria educação mesmo, e complementar e atuar junto, né, na formação. Não só na educação, mas na saúde, na habitação, no meio ambiente. Então você poderia estar potencializando os recursos dessa área se houvesse um trabalho mais conjunto. Perfeito. Concordo plenamente com você, viu? Concordo plenamente com você, viu? A cultura não tem a importância devida na grande maioria dos governos que a gente conhece, né? Mas você é uma das pessoas que vem participando constantemente do Congresso de História do ABC, né? E o que está sendo preparado agora? Próximo Congresso de História do ABC. Então, nós já vamos para a 16ª edição do Congresso, né? O Congresso pré-histórico, ele nasceu lá em 1990, 89, 90, não com a pretensão de ter essa sequência. Era para ser um Congresso de História do ABC, porque nunca tinha acontecido algo semelhante aqui. Se a gente pensar nos anos 90, a própria produção acadêmica sobre o ABC, ela já existia, mas ela não estava aqui. Ela não estava aqui no ABC. Primeiro que a gente não tinha instituições universitárias em quantidade que fomentasse a pesquisa. Basicamente a Metodista, que tinha uma pós-graduação, né, em comunicação social, e a Fundação Santo André não tinha, o IMES na época, hoje o USCS não tinha. Então a produção acadêmica, ao pensar o ABC, não estava aqui, você tinha de fora. Né? Pesquisadores da USP estavam pensando no ABC, pesquisadores da Unicamp, mesmo de universidades federais, mas não daqui. Então, e aí também, paralelamente a isso, tinha todo esse trabalho dos memorialistas, de igual ou até superior valor, que é, né, aquele que vivenciou, que vivia aqui no ABC, que vive o ABC cotidianamente, que estava escrevendo sobre o ABC. Então, se pensou em fazer um congresso para provocar esse encontro dessas pessoas, né? Então, houve esse primeiro congresso e foi um sucesso, assim, as pessoas ficaram empolgadas, né? Houve uma empolgação grande. A gente fazia 4 mesas simultâneas de manhã, 4 mesas simultâneas à tarde, à noite, né? A gente foi no prédio hoje do museu, ali do primeiro grupo, né? E então causou, né? E aí, então vamos fazer o segundo. E aí começou sucessivamente, a cada 2 anos, um congresso de história, né? Passando em todas as cidades do ABC. Então já passou uma vez, já passou a segunda vez em todas, e agora nós estamos na terceira vez
e que vai ser a terceira vez em São Bernardo agora este ano. Certo. Por conta da pandemia, então houve uma defasagem, né, nessa frequência bianual. Então, íamos fazer em 2000, o congresso que houve em Santo André, que seria em 2019, aí a gente não sabia, né, que ia ter pandemia, não dava para supor. Vamos fazer em 2020, porque aí 30 anos do congresso, a gente fica muito preso essas coisas de 30, esses números redondos, né? Então, vamos fazer 2020, 30 anos, e aí, bom, veio a pandemia, né? A gente não conseguiu fazer, aí se cogitou fazer online, fazer virtual, mas o grande mote do Congresso de História é provocar esse encontro, e um encontro de acadêmico, não acadêmico, protagonistas, né? Enfim, provocar esse encontro de pessoas que estão pensando ou estão preocupadas com a memória do ABC, né? Então, a gente postergou, fez em 22, né? E agora em 24 seria em São Bernardo, né? Mas, por questões políticas, né? Então o prefeito tinha saído do consórcio e tal, aí acabamos, e também era um ano eleitoral, um ano difícil, aí vai ser agora este ano, em São Bernardo. A previsão é que seja na primeira semana de novembro, né? E a gente está começando, nós estamos começando a fazer reuniões para discutir a formatação desse congresso. Certo. Jorge, você chegou a participar daquele grupo, GIPEM? GIPEM? GIPEM. Grupo Independente? Pesquisadores da Memória do ABC. Perfeito. Você participou do GIPEM? Sim. Deve ter sido interessante discutir essas coisas com Filadelfo Braz, Sim, Pasqualino Assunção, Pasqualino, Ademir, Lédice, Duda. Na verdade, o GIPEM foi a porta de entrada minha na área. Assim, foi o Museu de Santo André e o GIPEM. Porque o GIPEM nasceu em 87. Teve eu não participei disso, né? Teve um seminário, uma formação em Mogi, e algumas pessoas daqui foram, e aí a partir daí era um grupo informal, um grupo que não tinha sede, não tinha diretoria, não tinha estatuto, não tinha nada. Tinha um coordenador, que ficou muitos anos, o Pasqualino Assunção, depois o Filadelfo Braz, né? E um grupo que nasceu basicamente com memorialistas, e tinha alguns que eram, né, estudiosos também, o próprio Antônio Andrade, né, Silvia Passarelli, né, que o Celso Daniel chegou a participar do GIPEM também, né, e que a ideia era reunir as pessoas que estavam preocupadas com a preservação da memória aqui no ABC. Então, assim, era muito rico, né? As reuniões eram muito ricas, sempre tinha coisas novas, novidades, né? Como a gente não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha WhatsApp, então eram esses momentos que onde você se encontrava e que as pessoas traziam. Então cada um sempre trazia uma informação diferente, uma foto diferente, né? Então foi muito enriquecedor isso, muito enriquecedor para a região do ABC. Para mim foi, mas para a região foi muito importante. E o Congresso de História, ele só existe também por conta do GIPEM. O GIPEM que foi o alavancador, aquele que deu um empurrão, né? O professor José de Souza Martins veio com a ideia, aí foi levado ao prefeito Celso Daniel, mas o GIPEM que fazia o meio de campo, que fazia a mediação. Depois, quando terminou o primeiro congresso para ter o segundo em São Bernardo, foi o GIPEM que foi lá conversar com o Maurício Soares, que era o prefeito de São Bernardo, dizer, olha, São Bernardo assume fazer a segunda edição do congresso.
Então, o GIPEM sempre fez essa ponte, fez esse papel, fazia a reivindicação também, a própria instalação do museu no prédio do primeiro grupo, também foi uma ação conjunta com o GIPEM. Sem dúvida. O Ademir Médici até hoje fala muito sobre o GIPEM, né? É uma das poucas pessoas que reconhecem a importância do GIPEM para a cultura, para a memória do ABC. Sim. E como é que vocês resolvem, Jorge? Cada congresso de história tem um tema, Sim. não é isso? Como é que vocês decidem qual é o tema do congresso? Então, normalmente a maioria das edições dos congressos é uma construção coletiva, né? Por isso que às vezes a gente tem até alguns embates, alguns atritos, porque ele não é um congresso acadêmico, ele não é um congresso que pautado pelas normas da academia, né, que você tem que seguir todos aqueles parâmetros, aquelas normas, não é. E é uma construção coletiva. Então, normalmente se faz essas reuniões abertas, onde a partir das sugestões das pessoas é que a gente vai construindo o tema do congresso, né? Algumas vezes quem dá o texto final é uma pessoa que consegue, alguns no início foi o professor José de Souza Martins, que tinha uma capacidade maior de chegar e absorver, sintetizar aquilo que foi conversado. Então, a partir dessas reuniões. Então, esse Congresso de História agora, o próximo, a gente não está ainda com o slogan lá, o tema, assim, já, mas o assunto principal que vai pautar e que vai estar presente é a partir do centenário da Represa Billings, né, que esse ano faz 100 anos, então é o centenário, mas numa visão mais abrangente, numa visão mais ampla dessas inter-relações, a questão ambiental, com a questão cultural, com a questão histórica, né? Então é uma relação mais ampla, né? Não só, claro que tem a importância da água, a questão da poluição, tudo isso, mas não só isso, né? Então é sempre uma construção coletiva, sempre. A gente faz reuniões abertas, né, com todos os interessados, né, e o que a gente tem insistido que é importante a participação das pessoas, porque quando o GIPEM existia, quando começou, era muito maior a participação das pessoas, da sociedade civil, né? Hoje assim, a gente tem dificuldade. Talvez porque hoje os compromissos são maiores, as pessoas o tempo é mais escasso, mas é importante que as pessoas estejam lá palpitando. Nem sempre você vai conseguir ser contemplado com aquilo que você quer, mas porque tem um limite, né? Você tem limite de dias, limite de espaço, de recursos e tal. Mas a ideia é tentar ser o mais abrangente possível, envolver e que as pessoas possam participar. O tema, assim, ele é sempre um grande guarda-chuva que comporta várias outras subtemáticas que com ele dialogam, né? Então, é nesse sentido. Então, a gente vai fazer reuniões, a gente já fez, agora nesse mês também, né? Então, nós temos reuniões já previstas para acontecer. Tá. Jorge, você tem mais de 3 décadas trabalhando com a memória, com a cultura, com a história dessa região. Tem alguma coisa que você destaque nessa sua trajetória, algum momento que tenha sido mais marcante? Quando você vai falar da memória da região, o que vem na sua mente, assim, com destaque? Então, na verdade, assim, é difícil destacar um aspecto, né? Agora,
como a gente estava falando até agora de congresso, né, por ser algo mais regional, então algumas edições de congresso elas foram muito marcantes, foram muito significativas, né? Você veja que o Congresso de História, ele nasce, ele é feito no mesmo ano que se cria o Consórcio Intermunicipal, né? 1990. Então temos a mesma idade, né? E dada essa importância de você pensar regionalmente. Então, assim como o consórcio foi pensado lá pelo Celso para ser essa instância de gestão e de pensar a região como um todo, porque tem uma história em comum, tem, ainda que alguns depois com as emancipações, cada um seguiu sua trajetória, mas ainda assim, além do passado em comum, tem um presente que está muito próximo, né? Então, o Congresso vem nessa mesma perspectiva, de você ter essa ação conjunta, pensar a história conjuntamente, a história da região conjuntamente. Então, alguns momentos assim foram algumas dessas edições, por exemplo, o segundo congresso que a gente realizou em São Bernardo, para mim foi marcante, né? A gente fez em 2017 um congresso lá em Rio Grande da Serra, que foi muito importante também. Eu acho que trouxe muitos elementos para a gente pensar a região, além aqui, porque às vezes a gente pensa a região, mas há muito mais as cidades maiores aqui, um ABCD, mas quando na verdade é todo o resto, né? E então consegui entender um pouquinho mais a região. Então isso foram pontos importantes, né? No ano 2000 a gente fez, junto com o consórcio, foi algo também muito interessante, que a gente fez um guia bibliográfico do ABC. Na época ainda o consórcio não tinha essa atuação na área de memória, patrimônio, né? E a gente tinha uma comissão de funcionários das instituições de memória oficiais do ABC, né? E essa comissão de funcionários, então a gente criou em 98 essa comissão para que ela não ficasse sujeita às alterações de governança. Então era mais de funcionário para trocar experiências, fazer intercâmbio. Nós juntos fizemos esse levantamento bibliográfico e aí levamos para o consórcio e o consórcio publicou. Então foi assim, ali foi a gente achou que aquilo foi importante para nós e para a região também, porque deixou registrado toda a produção bibliográfica então existente do ABC, inclusive apontando localização, onde você poderia encontrar aquelas produções, né? Que naquele momento ainda era bastante difícil. Você põe na internet, você localiza, né? Mas naquele momento era bastante difícil. Então isso foi algo marcante também. Muito bem. Jorge, nosso tempo já está bem próximo do final. Meia hora de entrevista passa muito rápido. Então, assim, eu gostaria que você aproveitasse esse momento agora para dizer para o nosso público, nossos internautas, alguma coisa, qual é a mensagem que o Jorge Maggiar deixa aqui para nossos telespectadores? Então, vendo aqui o cartaz da Compacesso, né, vendo aqui o Desengavetando Sonhos, né, na verdade, eu acho que para a vida a gente tem que estar levando isso, né, desengavetar os sonhos, né, e sonhar com uma região melhor, né. Primeiro, a gente conhecer mais a nossa região, sabe que uma das questões que sempre pautaram a nossa discussão quando falamos de história, memória,
a importância de se conhecer, né? E de se valorizar a trajetória, né, da região. Porque a gente, pela proximidade com a capital, a gente às vezes acaba sendo ofuscado, a gente acaba não valorizando. Então, por muito tempo, a gente se deslocava para a capital porque o local da cultura é a capital, não é o ABC. O ABC é local só de trabalho, moradia e mais nada. Então, mas a ideia também de discutir a nossa história, nossa memória, nossa produção cultural, para que valorizar, né, e abrir essa perspectiva para sonhar um ABC com a sua identidade, com as suas identidades, né? Não dá para falar uma identidade, com as suas identidades, né? Com a sua autonomia, não rivalizando, não disputando com capital, com ninguém, mas sim também se valorizando. Então, o grande sonho a ser desengavetado, né, é que a região possa ter essa autonomia plena também na questão cultural, ambiental, econômica, né, de poder se relacionar de igual e de se valorizar como tal. Não ficar sempre num segundo plano, né, como um subúrbio no sentido negativo, né, mas sim ter um valor em si. Né? Jorge, quando eu terminei o curso de Ciências Sociais lá na Fundação, teve uma professora, Terezinha Ferrari, que me chamou e disse: Jerônimo, eu fico preocupada com esse monte de aluno que a gente forma aqui, todo mundo fica tentando ser professor e não tem vaga para todo mundo, vai fazer outra coisa, né? Então, Terezinha, se você tiver a oportunidade de ver isso aqui, estou com um cientista social também formado pela Fundação de Santo André, que foi fazer outra coisa e que fez muito bem. Jorge Maggià, muito obrigado por você ter participado aqui do nosso Hora da Prosa. Te agradeço muito, foi uma conversa extremamente agradável. Que agradeço, também um abraço à professora Terezinha, que também foi minha professora, né, que a gente também, ela participou de congresso de história, que também tenho saudades dela e que ajudou muito a pensar essa atuação. Agradeço a você, Jerônimo, pelo convite e por ter estado aqui e convido a todos também. Participe, a gente tem as reuniões do congresso, mas não só do congresso, participe na sua cidade, dos centros de memória, museus, instituições de preservação, participe, estejam presentes e valorize a sua história e a sua memória. Muito bem. E para você que nos assistiu, muito obrigado e a gente volta na próxima semana com mais um Hora da Prosa.